Nós estamos vivendo tempos difíceis na fé católica em que algumas autoridades têm ensinado coisas erradas e têm tido atitudes verdadeiramente questionáveis. E muitas pessoas, em virtude disso, acham que podem perder a fé. Acham que devem, sei lá, deixar a igreja e não, agora não tem jeito, está tudo perdido. Gente, a gente tem que se lembrar, por exemplo, que já na época de São Paulo ele advertiu que antes de tudo, antes do fim, sempre deveria acontecer a tal da grande apostasia. Nesse tempo de quaresma, então, que a gente está num período de mortificação, penitência, é normal a gente sentir tentação. Esse período de quaresma dura 40 dias, que é exatamente o mesmo período em que Jesus passou no deserto sendo tentado pelo demônio. E é interessante que neste livro aqui do Bento XVI, o nosso Papa Emérito Ratzinger, no Jesus de Nazaré, ele menciona esse período de tentação de Jesus dos 40 dias e diz que houve uma tentação muito grande com Jesus, e que era transformar os pães, as pedras em pães ali no deserto, então assim sanar, vamos dizer, a fome da humanidade. Isso já tinha acontecido algumas vezes com Jesus. E ele explica neste livro que esta é a verdadeira tentação do marxismo, que é transformar o Messias numa espécie de salvador simplesmente desse plano terrestre, que a transformação de pedras em pães é o critério messiânico. Essa é a verdadeira tentação que hoje está assolando também a nossa igreja. Isso não significa, óbvio, que a gente não deve fazer obras de caridade, isso é obrigação de todo cristão. É interessante que Adolf Delp, que foi um monge jesuíta morto pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, disse uma coisa sensacional pra gente nesse período. Ele disse que o pão é muito importante. Ele disse também que a liberdade é muito importante, mas ele disse que o mais importante de tudo é a adoração, no sentido aqui da adoração eucarística, que é o centro da nossa fé. A gente sabe que todo regime que se declara ateu, que exclui Deus, que exclui a adoração, a possibilidade da adoração dentro da sua dinâmica, a gente sabe que isso acaba com a liberdade e, consequentemente, acaba com o pão, acaba como a Venezuela hoje em dia faz, como a União Soviética fez com a Ucrânia na Grande Fome, como eles chamam. E tentações como essa que o Bento XVI denunciou no livro dele ocorreram várias vezes na igreja de outras formas, com outras heresias. Por exemplo, como o docetismo, o gnosticismo, o patripassionismo, o monarquianismo, ou até mesmo o pelagianismo, que foi Santo Agostinho que combateu, até o nestorianismo. E para quem não sabe, por exemplo, a heresia do arianismo, que surgiu com um monge Ario, que era um monge do Egito, e que dizia basicamente, aqui para trocar em miúdos, que Jesus Cristo não era Deus. E para sanar esse problema, houve um homem, um santo, que se uniu com leigos. Ou seja, isso foi combatido em duas frentes, com o santo, Santo Atanásio, e com os leigos da época, que assim, se opuseram a todas as autoridades porque a igreja praticamente estava completamente tomada, com os bispos, os prelados, tudo estava cedendo à heresia ariana, e a igreja se viu ameaçada e foi salva por um santo e por vários leigos juntos. Algum tempo depois, no século V, surgiu um homem chamado São Vicente Lerran, ou São Vicente de Lérins, para traduzir aqui para vocês, e escreveu um livro chamado Communitorium, que é um livro que eu vou disponibilizar para vocês o PDF aqui na descrição do vídeo, em que ele dá uma espécie de terapêutica para a gente aprender a sobreviver em tempos de apostasia ou em tempos em que a fé está ameaçada. Duas coisas importantes que o São Vicente Lerran dizia que nós temos que fazer. A primeira delas é conservar a fé, nos apegar àquilo que já existe, porque quando existe uma heresia nova, alguma coisa que ameaça a igreja no presente, nós temos que nos voltar ao imutável, ou seja, ao passado, aquilo que está consolidado já pela tradição da igreja, que é toda a história harmônica da igreja, ao magistério que é detentor da interpretação oficial das escrituras e as próprias escrituras. Nós temos que nos apegar então a esse tripé, tradição, magistério e escritura, desses tempos em que a nossa fé está ameaçada. A gente não pode desanimar. E a outra coisa que nós temos que fazer é insistir. O próprio São Paulo disse numa carta ao Timóteo que ele combateu o bom combate, que ele terminou a boa carreira dele e que ele conservou a fé. É isso que nós temos que fazer. Nós não temos que temer tempos como esse, porque a igreja é muito maior e já superou problemas assim. E ainda mais, São Paulo continua dizendo a Timóteo, que estava vivendo tempos difíceis no seu apostolado, o seguinte: prega a palavra, insiste oportuno e inoportunamente,
repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá o tempo em que os homens já não mais suportarão a doutrina sadia, a boa doutrina, a doutrina sã da salvação, e serão levados pelas suas próprias paixões e pela vontade de escutar novidades. Eles vão ajustar, vão acomodar mestres para si. Parece que é bem esse o tempo que a gente está vivendo. Accipite et manducate eis hoc homini, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradere. Portanto, meus caros, vamos nos apegar àquilo que já existe, à tradição, magistério da igreja. Vamos conhecer de fato o que a igreja já disse. O catecismo, por exemplo, é uma coisa que vem sendo esquecida. Vamos nos apegar aos santos que traduziram o eterno no temporal, que traduziram o divino no humano, como disse o Joseph Ratzinger. Essi traducono il divino nell'umano, l'eterno nel tempo. Vamos nos apegar a Maria, aquela mesma que em 1917 disse que o imaculado coração dela triunfaria no fim das contas, que garantiu também que a doutrina da fé será preservada. Não vamos temer esses tempos. Tenhamos ânimo, gente. Gente, a fé que não é provada não pode ser aprovada. Esse tempo de quaresma é esperado que haja tentações para nós. Portanto, não adianta assim achar que jejum é só uma dieta. Jejum é um momento da gente enfraquecer a carne e nos ligarmos cada vez mais a Deus. A oração também é feita para isso, a esmola para nós exercermos a caridade de todas as formas. Jesus, quando foi tentado a transformar pedras em pães, também teve aquele momento em que ele multiplicou os pães 2 vezes. E depois, uma terceira vez, as pessoas quiseram colocá-lo como rei, porque ele estava multiplicando os pães, acharam que ele ia sanar o problema da fome em Israel. E Jesus disse assim: olha aqui, gente, vocês estão vindo para mim só por causa do pão, e não é por causa de mim. Quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. Todo mundo saiu correndo. Jesus disse para os apóstolos assim: vocês não querem ir com eles também, gente? Aí São Pedro, o Papa, o primeiro Papa, disse: mas Jesus, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Gente, para quem iremos? Nós iremos para Jesus e para o seu corpo místico, que é a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus Cristo garantiu. E porta, deixa eu informar vocês, porta nunca foi usado como arma de guerra. Então o inferno não usa a porta para atacar a igreja. É a igreja que vai até o inferno para resgatar as almas. Então o inferno não irá resistir ao ataque, vamos dizer assim, da igreja contra as portas do inferno. Nós temos que continuar trabalhando, não desanimar e vencer, porque a vitória é certa. Não vamos desanimar, gente. Mais uma vez, vamos conservar a nossa fé, insistir em todo tempo, em fora de tempo, porque Jesus garantiu que quem lutasse nesse mundo por ele, quem fosse do seu lado, continuaria com ele a eternidade.